Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 5, verso de 1 a 9. À medida que você for abrindo, eu quero te dizer uma coisa. Esse lugar é um dos lugares que ainda as suas ruínas ainda estão muito conservadas ali em Israel. Betesda, as ruínas dos pavilhões, da entrada, né? Elas estão muito conservadas, né? Então você consegue ter uma dimensão do que aconteceu naquele dia, de como foi, né? Porque quando a gente fala assim, havia uns 5 pavilhões cheios, a gente não consegue ter uma dimensão do que Jesus encontrou naquele lugar. Como Jesus encontrou aquele lugar e como Jesus encontrou aquele homem. Hoje tem uma passagem, né? Entre os muros que você chega nesse local. Então, de uma forma que tem uma passagem única, né, para você chegar. Mas eu acredito que haviam várias passagens. Uma das fotos ilustrativas, você consegue ver várias entradas, né, e um lugar repleto de pessoas que a Bíblia classifica como enfermos. Quando a Bíblia classifica como enfermos, você vai aprender um pouquinho isso hoje de manhã. Você precisa olhar de uma forma mais cuidadosa, porque a multidão, os muitos enfermos, os muitos tipos de patologia, de enfermidades que haviam ali, né, de doenças que haviam ali, fizeram com que aquele que estava registrando não tivesse condições de dar ou descrever cada situação que estava ali. Cada uma pessoa que estava ali tinha uma necessidade. Não é à toa que as pessoas comparam, né, Betesda com a igreja, porque a igreja é assim, cada pessoa tem uma necessidade, cada pessoa tem, sabe, o seu pedido, cada pessoa tem as suas prioridades, né, aquilo que elas precisam para a sua vida. E é bem verdade que às vezes nós nos aproximamos de Deus somente por essa razão, né? A gente percebe que não todos, não vou generalizar, mas muitos, quando recebem a sua bênção ou vivem aquilo que elas tanto esperavam para a vida dela, elas nunca mais voltam a ter a vida ministerial que tinha, nunca mais voltam a ser a pessoa que eram. E sempre coloca a desculpa em alguém, mas é porque eu me machuquei na igreja. Se Jesus fizesse da mesma forma porque ele se machucou, eu e você hoje não estaríamos aqui. Porque machucaram ele enquanto criança, machucaram ele em toda a sua história, machucaram ele, sabe, psicologicamente, tentaram ferir ele de todas as formas, feriram ele fisicamente, e mesmo assim ele não desistiu. Eu queria que você acompanhasse comigo aí, João capítulo 5, no verso de 1 a 9, você vai dizer assim, pastor, eu estou cansado de ler esse texto, eu preciso, em nome de Jesus, eu sempre peço que você faça isso, principalmente em textos que você já está muito acostumado, porque é um exercício que eu faço. E eu divido com você esse exercício, né? Que é desconstruir. Porque a gente é tendencioso a olhar para o texto e dizer assim, já sei, é o paralítico de 38 anos. Já sei, é a espera, vai falar de espera. Essas coisas que a gente carrega no nosso coração. E essa manhã, o tema da mensagem que nós temos para tratar, e eu tenho certeza que vai mexer com o seu coração, não é demora, é preparo. Você pode dizer isso para alguém? Diga para olhando nos olhos de alguém, diga assim, não é demora. Diga, é preparo. Levanta a sua mão aí mais alto que você puder, fala assim, mais alto, vai. Estou vivo! Vai, estou vivo! Gente, é um privilégio estar vivo. Você entendeu isso? Entendeu? E um privilégio maior você estar na casa de Deus. Muitos queriam estar aqui no seu lugar e hoje estão no leito de dor. Outros estão descendo a sepultura. Mas olha, deixa eu te dizer uma coisa. Abra a boca, olha para o seu irmão e fala assim, não é demora. É preparo. A gente precisa começar a entender o que é demora, o que é tempo de espera e o que é tempo de preparação. Você pode olhar para alguém e falar para ele, olhando nos olhos dele, diga assim, Deus está te preparando para algo muito superior. Capítulo 5, verso 1, diz assim,
Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, no qual tem 5 pavilhões. Neste jazia uma multidão de enfermos. E aí ele começa a elencar alguns tipos aqui. Eis, cegos, coxos, paralíticos. Percebe que ele não consegue dizer todo tipo de enfermidade que havia ali. Eu imagino que aqui esteja registrado aqueles que se depararam com ele. 5 pavilhões cheios. Imagina quantas pessoas havia naquele lugar. Quantas pessoas estavam naquele lugar enfermas. Quantas pessoas estavam aguardando. É bem interessante você pensar nesses 5 pavilhões. E aí, o verso 4 começa a dizer um pouquinho do que o paralítico disse para Jesus. Porque, irmãos, quando a gente pensa que as águas se movessem, era como se tivesse 5 pavilhões, em torno de 5 pavilhões, uma grande piscina no meio, né? Um grande lago no meio, algo do tipo. E que ali se movesse, movendo as pessoas entrassem naquelas águas e seriam curadas, como está aqui dizendo as Escrituras. Mas ele não é um desenho tão linear assim, não é algo tão simples assim. Por isso que eu digo que vocês precisam ir a Israel, precisam conhecer Israel, para você entender a dimensão. Quando você vai para Israel, você caminha nas páginas da Bíblia, né? Você começa a dar cor às páginas da Bíblia e você começa a entender, né, de maneira racional o que aconteceu naquele lugar, e você começa a ver a dimensão, de fato, do que Deus fez. Porque não é uma coisa assim, não eram 5 pavilhões em torno de uma piscina, ou de um tanque, como diz as Escrituras. Mas vamos lá, nessa jazia uma multidão de enfermos. Haviam ali pessoas com necessidades das mais distintas, como há na igreja. Quantos de nós temos necessidades distintas aqui? Você tem uma necessidade diferente da sua esposa. Como é que é isso, pastor? Tem. Você tem um propósito diferente da sua esposa. Pastor, mas nós nos unimos, somos uma só carne? Sim, mas são 2 indivíduos, com propósitos e sonhos diferentes. Agora, unidos por um propósito maior. Isso não quer dizer que eu tenho um propósito, a Adriana tem um outro propósito de vida, e nós vamos caminhar na direção contrária. O meu propósito, somado ao propósito dela, é o propósito de Deus para a nossa casa. Você está entendendo isso? Amém ou não amém? Por isso, meu irmão, não tente anular a sua esposa. Não tente anular a sua esposa. O ministério da sua esposa é um e o seu ministério é outro. Mulher, não tente anular o seu marido. O ministério do seu marido é um e o seu é outro. Pode parecer que um é mais importante do que o outro, mas não existe isso para Deus. Isso é nos seus valores, na sua concepção de valores, isso não é a concepção de Deus. Amém, irmãos? As minhas necessidades e as suas necessidades estão postas diante de um tanque, diante de um lugar onde Deus precisa fazer alguma coisa. Amém ou não amém? Está me acompanhando? Em verso 4. Esperando que movesse as águas, porquanto um anjo descia em certo tempo. Ele dizia em certo tempo porque não tinha o momento certo. Ninguém dizia assim, no verão, nos primeiros dias de verão, vai descer. Porque quando nós sabemos o período que vai acontecer, nós nos preparamos para isso. Você está me acompanhando aqui? Amém ou não amém? Quando você não sabe, você tende a desistir. E é exatamente o que Jesus tem para nos ensinar nessa manhã. Nós não podemos desistir quando nós não sabemos que momento será. Lembra das virgens? Lembra da passagem das virgens? Nós precisamos estar prontos em todo o tempo. E isso requer um preparo. Pessoas preparadas agarram a oportunidade. Pessoas preparadas estão prontas para quando a oportunidade surge. Pessoas que somente esperam ver a oportunidade passar. Você está me acompanhando? Amém ou não amém? Pastor, o que você está querendo dizer com isso? Que nós na igreja estamos confundindo o tempo de preparo com o tempo de espera. A Bíblia diz que aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam como águia. Preste atenção, essa palavra esperar aqui não está dizendo para você, estou sentado, acomodado, e agora vem uma unção, algo me pega e me faz voar. Não, eu estou me preparando.
preparando. Quando você estiver preparado, pronto, Deus vai abrir a porta daquilo que precisa abrir na sua vida. Deus vai te colocar nos lugares que precisa colocar. Deus não vai colocar e confiar nada na sua mão enquanto você não estiver preparado. Você entende isso? O reino é para quem está preparado. Ah, pastor, mas quantas pessoas Deus chamou? Querido, preste atenção, não se engane. Davi nunca foi rei, mas Deus preparou Davi atrás das malhadas. Você entendeu isso? Davi não tinha dimensão, porque Davi não era da família real, não era de linhagem real. Davi não deveria assumir o trono. Você entende isso? Assim como Samuel não deveria. Eles não faziam parte da linhagem real. Vamos pensar aqui na Inglaterra, quem vai assumir o trono? Assumiu o príncipe Charles, né? Morreu Rainha Elizabeth, assumiu o príncipe Charles. Saindo o príncipe Charles, qual é o próximo sucessor ao trono? É o Ricardo lá de Belfor Roxo? Sonho, né? Não era um sonho? Aconteceu alguma coisa, fala assim, olha, vou te colocar como rei, como príncipe. Não tem essa, meu irmão. Você pode casar com um príncipe, mas você não é príncipe. Você pode casar com um príncipe, mas você não será a princesa de linhagem real. Sempre você vai ser tratada como uma plebeia. A plebeia que casou com alguém da família real. Você está conseguindo me acompanhar? Só que Deus não é assim. Com Deus não é assim. O problema é que nós não sabemos aguardar o tempo de Deus. Sabe por que nós não sabemos aguardar o tempo de Deus? Porque as nossas expectativas imediatistas já estão à frente. Olha, eu tenho um chamado, eu me lembro, irmãos. Quantas vezes eu fui cantado, e essa é a palavra. Pense em alguém que não tinha um centavo no bolso, alguém dizer para você assim, vem, vai para a igreja tal tempo você é ordenado a pastor, vão pegar você, vai colocar você numa igreja tal, assim, assim, assado, e daqui a pouco você está bem. Você tem noção disso? O meu pai foi dos primórdios de uma grande igreja do Brasil, logo no início, quando se converte, e aí tinha uns acessos para estar na televisão, para estar em alguns lugares. E eu podia simplesmente, que o camaradinha, que um dia foi na minha casa, era o bispão que estava na TV, com todo mundo ouvindo. E sentava para tomar café com meu pai. Ele dizia, vem, porque você vai fazer isso, porque você vai fazer aquilo, porque você vai fazer aquilo outro. Meu irmão, em nome de Jesus, você precisa entender, em nome de Jesus, isso, porque você tem um ministério, porque você tem um chamado, porque você tem uma necessidade distinta, e o Senhor não está ignorando isso. O Senhor está dizendo para você que não é demora, é preparo. Você não está pronto, se não chegou, é porque você não está pronto. Você está pronto para fazer aquilo que você acha que tem que ser feito, ou você quer que o outro faça? Você está entendendo isso? Eu queria muito que todo mundo visitasse. Lindo, precisamos transformar a nossa igreja em uma igreja que se vive de pequenos grupos. Sabe por quê? Porque se você não consegue, aquele outro do pequeno grupo vai conseguir fazer, vai conseguir cuidar. Sabe por quê? Porque precisa saber como cuidar para entender o que é estar aqui. Para pegar isso aqui, precisa saber como fazer. Não é achar que eu tenho que pegar um microfone, achar que eu vou estar aqui como antes. Já quando a Pamela disse para mim, tem algumas pessoas achando que isso aqui é ponte instagramável, lugar de tirar foto. Isso aqui não é lugar de tirar foto, isso aqui é lugar de gente que aguarda, sendo preparada por Deus, para Deus separar para uma grande obra. Você entendeu isso? O que aquelas pessoas não entendiam é que eles estavam esperando um milagre. Vou esperar isso aqui acontecer. Vou esperar aquilo ali acontecer. Olha, as águas vão se mover e nós estamos exatamente assim. Esperando que alguma coisa aconteça. Olha, será que agora vai se mover a água? Será que agora vai acontecer alguma coisa? E a gente não consegue entender que Deus está nos preparando. Eu olho para a minha vida, para trás, eu vejo quanta coisa Deus construiu. Pastor, você sabia na hora? Não. Não vou ser hipócrita dizer para você que eu sabia, mas havia algo em mim que falta em muitas pessoas. Eu nunca me preocupei com rótulo e nem com isso aqui. Nunca. Tem aqui gente aqui, tem Rodrigo, tem um monte de gente aqui que era da nossa igreja, lá de onde eu era. Nunca me preocupei. Eu sempre servi da mesma forma lá fora, no estacionamento, num momento como ontem. Ontem eu vi, sabe, momentos da minha história. Lá atrás,
Entende? Servindo, sempre servindo. Nunca olhei para o tempo como algo que fosse impossível para me sentir feliz. Eu sempre me senti feliz. Pastor, você sempre foi assim? Sempre. Não me lembro a última vez que eu fui triste na vida, irmão. E olha que eu tive vários motivos, hein? E motivações de sobra. E tenho, hein? Como? Você não tem ideia de como eu recebo espadada pelas costas. Apunhalada. Abraço por um lado, sorriso por um lado, lealdade de frente e maldade por trás. Sempre. Mas nunca parei. Nunca parei porque A falou mal de mim. Nunca parei porque B não aceita o que eu penso, que C não acredita. Nunca parei, sabe por quê? Porque Deus me preparou. O que Deus fez com Davi, atrás das malhadas, Davi não estava entendendo. Deus estava ensinando a Davi a andar, presta atenção, anda atrás de uma ovelha para você ver o que é bom para tosse. Andar sentindo todo tipo de podridão. Porque ovelha é assim, irmão. Ovelha dá lã, mas a ovelha solta muita coisa podre pelo caminho, que o pastor precisa caminhar. Porque a ovelha, se não faz do jeito que ela quer, ela lança fora. Esse aí não presta, esse aí não sei o quê, esse aí, se não está do jeitinho que ele pensa, né? Porque parece que o Senhor se revelou a ele. A gente está caminhando há séculos, você está ali servindo há séculos, mas parece que o Senhor se revelou a você, né, meu irmão? Que está cheio de questionamentos, cheio de dúvidas, que não aceita nada. O Senhor se revelou a você e colocou toda a verdade na tua cabeça e todo o resto do Brasil e do mundo. Porque isso acontece não é só aqui não, filha. Entende? Sai daqui, eu rodo muitos lugares. Sai daqui, você vai numa igreja lá no outro lado do oceano, na Europa, e você vai ouvir gente falando, é assim, é assado. Só muda as carinhas, irmãos. Os problemas são os mesmos. Sempre haverá gente que não entendeu o que Deus está fazendo. Só que essa é a pior coisa do mundo. Você está numa igreja e você não entendeu o que Deus está fazendo. Você está num lugar e você não percebeu o que Deus está fazendo. Como Deus está preparando. E por que você vive assim? Porque a sua necessidade é sempre imediata. Você quer sempre que alguém faça alguma coisa de imediato na sua vida. Você espera sempre que alguém mude a sua vida de forma imediata. Você quer sempre que seja aliviado de maneira imediata. Talvez a maior doença do nosso século se chama imediatismo. Você conhece esse texto, eu vou continuar aqui e você não precisa abrir. Jesus se aproxima dele. E ele começa a dizer para Jesus, num tempo presente. Ele diz assim, quando as águas se movem, eu não consigo, não tenho ninguém que me coloque nas águas. E Jesus está dizendo para ele, olha só, camarada, o que é que você quer? E ele está preso em coisas que ele não deveria mais estar preso. Eu não sei o que está passando na sua vida, eu não sei como você tem vivido a sua vida ministerial, eu não sei o que você tem, sabe, quais as perguntas que você tem se feito. Mas se você tem pergunta do tipo, quanto tempo, Jesus? É normal. Essa era uma das perguntas que eu tinha. E não em relação ao ministério. De verdade, pode acreditar no que eu vou lhe falar. Nunca tive. Nunca tive. Nunca falei, Deus, e aí, quando será? Quanto tempo? Nunca tive. Qualquer um que falar isso, no meu respeito, está mentindo. Tem muito mentiroso falando muita coisa de mim aí. Está mentindo. Porque eu nunca fiz isso. Eu nunca bati na porta, nem quando eu mais precisei. Nunca bati na porta e dizia assim, e agora, como é que vai ser? Pastor, o senhor entendia que Deus estava te preparando? Não entendia. Mas eu sempre tive algo no meu coração. Nunca foram ofertas que me deram, que me cobiçaram o meu coração, seduziram o meu coração. Nunca foi a possibilidade, sabe, de ministério, de reconhecimento ou de coisa do tipo que cobiçou ou seduziu o meu coração. A única coisa que mexeu sempre com o meu coração foi a presença de Deus. Irmãos, você não tem ideia. Eu preciso sentir a presença de Deus. Às vezes a gente se empolga, né, com algumas coisas. Eu sou assim, né? Sou muito para cima, me empolgo com muitas coisas. Mas o que eu aprendi, que eu
Sabe, Deus me preparou a tal ponto que eu preciso sentir a presença. Eu não me importo com mais nenhuma outra coisa que não seja a presença. E eu sei que isso foi construído em tempos difíceis. Isso não foi construído em tempo comum. Não é demora, irmão. É preparo. Um bolo tem lá o seu tempo de preparo. Você degusta ele, come ele rapidinho. Mas tem um tempo de bater a massa, tem um tempo da massa crescer, tem um tempo da massa ir para o fogo, tem um tempo de sair do fogo, esfriar. Ninguém pega um bolo quente e come, senão dá, você sabe o que dá. Não é? Tem um tempo, mas você come um bolo assim, ó. Ó. Depois que chegou aquele tempo, está pronto. É assim, de imediato. Amém ou não amém? Tem um tempo, irmãos. Tem um tempo de juntar os ingredientes certinho, nas suas devidas proporções. Você está entendendo? Existem coisas que nesse tempo de preparo Deus está juntando na sua vida. Deus está colocando porque lhe falta. Coloco mais paciência, coloco mais graça, coloco mais amor, coloco mais intrepidez. Daqui a pouco vem o Espírito Santo. Aí você fala assim, olha, eu estou na moenda, olha, eu estou na provação. Que crente tem a mania de dizer isso, né? Não é o diabo não, é Deus que está batendo você ali, porque precisa estar uniforme. Você entendeu isso? Amém ou não amém? Olha para o seu irmão que está do seu lado e fala para ele assim, não é demora, é preparo. Depois que bate ali, né, você, dona de casa, sabe muito melhor do que eu. Bate aquilo tudo ali, na forma que vai entrar. O que você faz com a forma? Joga naquela forma, não. Vai untar a forma. Você está entendendo? A gente pode olhar isso como uma ação do Espírito Santo. Para que você não fique preso a nada, porque às vezes a gente é preso. Eu sou pastor desse lugar, não sou, irmãos? Mas aqui os únicos pastores daqui, que são do conselho, apesar do pastor João ser do conselho, sou eu e a Adriana. Quer que eu traduza isso para você? Quer que eu traduza isso para você? Eu posso ir para qualquer lugar, a qualquer momento. E o meu coração não pode estar nisso aqui, não pode estar numa tela, não pode... E olha, irmãos, diferente de muitos lugares, vai lá dentro depois e pega o documento dessa igreja, tudo no nome da igreja de Nova Vida de Caioaba. Não está no nome do pastor Ricardo, não. Pastor, eu ouço direto. Pastor, o senhor faz isso. Pastor, o outro veio aqui um dia, falou assim, pastor, mas como é que será a sucessão? Eu falei, irmão, se Deus não levantar, eu não sei. Mas você precisa, pastor, começar. Que começar, irmão. Eu preciso fazer a obra de Deus, ensinar pessoas a ser servo, conduzir o povo, sabe, pessoas vão crescer e a sucessão vai acontecer naturalmente. Mas a sucessão proposta por esses caras é, como é que vai passar de família em família? Ah, pastor, você não queria que seus filhos... Claro, todo pastor sonha. Você é hipócrita dizer para você que não, mas meu irmão, primeiro é o reino de Deus, primeiro aquilo que o Senhor quer. Saul muito queria que Jonatas fosse o rei, mas Deus escolheu Davi, irmãos. Você está entendendo? Sabe por quê? Porque Jonatas não estava preparado, Davi foi preparado. Você está entendendo? Não adianta você chorar. E olha outra coisa, irmãos. Deixa eu te dizer uma coisa que eu vou dizer para você. Guarda isso no seu coração. Eu vou a alguns lugares hoje e participo de algumas coisas por conta da igreja. Faço algumas coisas por conta da igreja, porque a igreja precisa. Tá? A igreja precisa. Mas, irmãos, não pensa você que você sentar numa cadeira de uma faculdade para fazer um curso de teologia vai te habilitar para alguma coisa. Não pensa você que você fazer seminários, você fazer escola de missões, vai te habilitar para alguma coisa, ele vai te ajudar. Mas quem te prepara é o Senhor. E Ele te prepara de um jeito que academia nenhuma vai te preparar. Ele te amassa de um jeito que você pede a morte e você não consegue. Davi pedia a morte. Olha só, um camarada preparado agora está pedindo a morte. Entende? Elias pedia a morte. Ele entra lá e o Senhor entra lá e diz para Elias, ei, prepara aí, para com essa palhaçada, come alguma coisa, presta atenção. Come alguma coisa, se prepara fisiologicamente, porque tem uma obra lá fora, porque você já está pronto espiritualmente. Às vezes nós estamos prontos
espiritualmente, mas não estamos prontos fisiologicamente. E não conseguimos entender. A nossa mente continua paralisada. Você está entendendo? Tem gente com a mente paralisada no século passado. Nós falávamos de uma igreja ontem, nossa, muito próxima aqui, de uma região aqui nossa. E aí o pastor falava assim, cara, eu não consigo entender. A igreja está parada no ano 83. O louvor é assim, o louvor é assado. E aquela igreja enche. Eu falei, meu irmão, não tenta entender isso não, porque Deus é assim. Ela está parada na mente daquele que está fazendo a observação em 83. Mas no coração daqueles que servem, está atualizada. Você está entendendo? Porque toda vez que chega lá, tem uma porção do Espírito Santo. Tem uma porção de Deus. Sabe por quê? Porque nós temos necessidades distintas. Entendeu? A gente só não tem bandeira diferente, não. Porque a bandeira, a placa é Batista, porque a placa é Nova Vida, porque a placa é Assembleia, porque a placa é Deus é Amor, porque a placa não sei o quê. Porque são necessidades distintas. Você entende isso? As necessidades são distintas. O que Deus está fazendo com você hoje é te preparando. Você tem que estar, sabe, intelectualmente capaz de aguardar. E não tem outra palavra não, irmão. Porque o problema é a tua cabeça. Pastor, Deus vai me usar. Nós temos orado, pedido a Deus levantar muitas pessoas nesse lugar. Muitas. Você não tem ideia. Eu vou a alguns lugares, vejo algumas coisas. Eu falo, Senhor, levanta a gente lá assim. Eu não falo, Senhor, me dá esse dom não. Porque eu não tenho, irmão. Eu sei onde Deus me chamou e o que Deus me chamou para fazer. E eu não quero entrar em outro lugar não. Não quero ser pato. Você já ouviu a história do pato? Já disse várias vezes aqui, mas eu vou repetir. Pato quer fazer tudo e tudo que ele faz é uma porcaria. Voa mal, nada mal, anda mal, corre mal, tudo ele faz ruim. Porque ele quer fazer tudo. Quer ser bombril, mil e uma utilidade. Meu irmão, cada um foi chamado para alguma coisa. Nós somos um corpo. Cada um tem o seu papel e cada um é importante nesse corpo. Olha para alguém que está do seu lado aí. Você pode fazer isso? Olha nos olhos de alguém e fala assim, Deus está te preparando. Fala para ele, para de fugir. Diga para ele, não desista. Meu Deus. Nós estamos bem na fila, bem se aproximando e nós desistimos. Abre a sua Bíblia comigo aí agora em Hebreus, capítulo 11, verso 34. Talvez você esteja dizendo assim, pastor, mas faz tanto tempo, e nada muda. Pastor, mas e a promessa de Isaías? Capítulo 40. E nós teríamos as nossas forças renovadas, que nós subiríamos como águia, correríamos e não nos cansaríamos. Estou cansado, estou fadigado. Enquanto eu vou, pastor, sempre parece que o outro chega na minha frente. Muito semelhante àquele homem, né? Enquanto eu me movimento, parece que sempre alguém está na minha frente. Eu penso, já sei o que eu vou fazer. Isso é o grande erro da nossa vida. Anota isso. Anota isso, porque isso é importante para a sua vida ministerial e para a sua vida profissional. Se você tem uma ideia e você quer pôr em prática essa ideia sem que ninguém saiba, para que você seja o grande, inventor da ideia, você vai se frustrar. Que a melhor estratégia para se tornar grande é servindo. Apresenta a ideia para quem é de direito. Talvez você não está no lugar para reger a ideia. E não apresente a ideia sobre a máxima de que você acha que a sua ideia é a melhor ideia. Apresente sobre a oportunidade que você pode dar a essas pessoas de pensarem um pouco diferente. E se abra. O que você acha disso aqui? Eu estive pensando nisso aqui porque tem esses problemas e eu acho que aqui resolve. Não porque estou trazendo isso aqui porque eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo, eu não concordo com aquilo outro. Você entende a diferença? Você entende? Você está aí com a Bíblia aberta? Extinguiram a violência do fogo. Você está aí no verso? Apagaram, em outras versões, o poder do fogo. E escaparam a fio da espada. Da fraqueza, tiraram força. Tornaram-se poderosos
na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram forças, fizeram-se poderosos em guerras e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Você consegue entender esse texto? Quando você olha para esse texto, parece que você está falando de gente com habilidades. Gentes foram preparadas para a guerra. Mas eu vou te falar de quem a Bíblia está falando. A Bíblia está falando de Gideão. A Bíblia está falando de Baraque. Sabe quem é Baraque? Baraque é aquele homem que Débora disse assim: ei, Baraque, eu vou na batalha, mas os louvores da batalha não serão seus. Esse é o cara que a Bíblia está dizendo que anulou o poder do fogo. Que está dizendo, em outras palavras, que anulou o poder do inferno, do diabo. Esse é o cara. Para você não achar que era, sabe, somente os caras que estavam teoricamente aptos, mas foram gente que foi preparada por Deus. Baraque teve a humildade de olhar para Débora e dizer assim: Débora, vamos comigo. Tu imagina o quanto grande foi esse homem? Nos nossos dias já tem uma cultura machista absurda, que homens não podem ver as suas esposas, não podem ver mulheres em lugar de destaque. Eu tive uma conversa uns dias desses, e eu ouvi alguém dizer isso para mim. Eu falei: meu Deus do céu, que mundo nós estamos vivendo? Não é questão cultural, gente. Não há embasamentos. Ah, não, mas a Bíblia diz assim. Volta então, vamos analisar. Vamos fazer um comparativo simples para vocês entenderem. Jesus só vai para o templo falar com 30 anos, porque os judeus acreditam que um homem somente depois de 30 anos tem condições de falar na sinagoga. Será que Jesus não tinha nada para ensinar aquele povo? Nós vivemos da mesma forma hoje. Imagina naquele tempo Baraque dizer assim: ei, Débora, eu não posso ir sozinho, vou contigo. É fato que a Bíblia relata ali, sabe, uma ação enérgica de Débora. Mas talvez Débora também não estivesse entendendo o que Deus estava fazendo com Baraque. Pastor, como você diz isso? Porque se Deus não estivesse preparando Baraque, não era Baraque que estava aqui, era Débora que estaria nessas escrituras aqui agora. Você está entendendo isso? Às vezes você precisa de uma Débora, irmãos. Às vezes você precisa de uma Débora. Eu estou dizendo não é uma mulher, não. É de alguém que você precisa submeter, que talvez a sociedade, as pessoas digam para você: mas você está fazendo isso? Mas você está fazendo aquilo? Não ouça não. Não ouça ninguém não para você ver. Não tenha a humildade de dar um passo atrás da vida não para você ver. Que em lugar nenhum você vai ser bem sucedido. Quem carrega a empáfia de achar que o poder pode tudo, vai cair, irmãos. Vai cair. Não tenha um que acha que vai fazer as coisas do seu jeito, da sua moda. Pode ver. Todo mundo que está com poder tem a mesma postura, né? Brabo demais, intenso demais. Mas quando tira o poder são os gatinhos, né? Umas gatinhas. Não é assim? É assim dentro da igreja. É o líder de ministério que vai falar com o irmão que colaborador do ministério, que vai com empáfia, com arrogância, que não pode olhar para o irmão e falar assim: irmão, o que você tem aí? O que você tem aí? E o irmão que não traz, sabe, no sentido de dizer: olha, eu acho que isso aqui pode ajudar isso aqui, ou não, está tudo errado. Está tudo errado, irmãos. Tudo errado. Quando você diz que está tudo errado, você diz que o Senhor da igreja está errado. Talvez a gente ainda não acertou a mão. Talvez a gente ainda não acertou a mão lá no extensão. Mas não está tudo errado não, irmão. Se tivesse tudo errado, a gente não estava vendo gente querendo ouvir Jesus. A gente não estava querendo gente apenas buscar comida, não. Entende? Olha o que o texto diz. Quem são essas pessoas?
Quem são esses? Preste atenção, verso 32. Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento das promessas e fecharam a boca dos leões. Baraque, Sansão está aqui. Sansão, irmãos, que a gente trata como um palhaço, né? Eu mesmo já preguei sobre isso. Nasceu como rei e morreu como palhaço. Eu não consigo alcançar o que Deus estava fazendo em Sansão. Você está entendendo isso? Em nome de Jesus, você não consegue alcançar o que Deus está fazendo na vida da sua esposa, dos seus filhos. Você não consegue. Porque Deus não tem compromisso contigo, meu irmão. Deus não tem compromisso contigo. Deus não é como um professor que vai dizer assim para você: olha, eu estou ensinando ele assim, olha, eu coloquei ele em disciplina aqui por conta dessa e essa situação. Não, Ele é Deus. Ele faz do jeito que Ele quer e da maneira que Ele quer. Ele conduz do jeito dEle. Eu sou uma pessoa que eu não deixo de falar algumas coisas ainda que as pessoas não gostam. E algum tempo atrás eu precisei ter algumas palavras, não foram tão boas. Para quem ouvia foram duras. Mas ontem eu estava parado num lugar, esperando a Adriana, ajudando lá o pessoal a entrar no ônibus. E aí o pessoal já tinha entrado no ônibus, já tinha ido embora. Eu voltei, aí peguei umas coisas, botei na mala do carro, parei. Quando eu parei, veio uma pessoa, abriu um sorriso e veio me abraçar: meu pastor. E eu sei que ela estava com raiva de mim por conta de algumas verdades que eu disse. Mas eu sei também que o dia que ela colocasse a cabeça no travesseiro e pensasse de forma honesta, ela ia perceber o quanto de amor tinha nas minhas palavras. E eu ganhei minha noite. Por quê? Porque eu não fui chamado, irmãos. Eu não fui chamado para falar o que as pessoas querem ouvir. Eu não fui chamado para dar o que as pessoas querem receber. Eu fui chamado para fazer aquilo que Deus mandou eu fazer. Você entendeu? Pastor, mas você vai entristecer pessoas, você vai magoar. Irmãos, é inevitável. É inevitável quando você fala para o cara assim: olha, para aí. Você fala para o outro assim: não dá para você. Fala outro assim: nem todo mundo está pronto, nem todo mundo está preparado. Irmãos, o cara é ungido rei. Você está entendendo isso? O cara é ungido rei, irmãos, de forma sobrenatural. Não é uma escolha aqui não, que você está aqui trabalhando, e aí eu vejo quem está trabalhando e fala assim: vou chamar você para trabalhar, vem cá, vamos estar mais próximo do ministério, vem comigo. Não, o cara está atrás das malhadas trabalhando, a sua família nem lembra dele, o sacerdote entra na casa do pai dele, o pai dele apresenta a todos os irmãos, todos aqueles que ele acreditava que tinham condições de ser rei, e o profeta precisa dizer para ele: tem mais alguém na sua casa? Porque Deus falou com o profeta: não são esses, está faltando alguém, o que eu escolhi não está aqui. Aí o pai diz: tem sim, pastor de ovelhas, manda chamá-lo. Quando ele entra na casa, Deus fala ao profeta. Tu imagina Deus falando? Você imagina que Deus, irmãos, você imagina Deus falando no ouvido do profeta: ei, é ele aí agora. Irmãos, eu imagino sem você. Deus é grandioso, irmãos. Eu imagino Deus falando com o profeta, uma luz, alguma coisa, sabe? Pastor, o senhor viaja muito na maionese. O problema é seu, irmão. Mas eu penso em Deus só assim. Entende? Eu penso Deus falando com o profeta. Quando o menino entra, que ele deita azeite sobre a cabeça do menino. Sabe que o menino é o crente de Caioaba? É de Caioaba, porque outra igreja não tem isso não. Outra igreja é muito santa. O crente de Caioaba saindo agora, dizendo agora: pastor, acabou. Eu que tenho que sentar naquela cadeira. Não tem nem cadeira, bota a cadeira lá atrás para mim sentar. Porque o senhor viu, né? Eu fui chamado. Eu sou filho do rei. Você ouviu a unção que foi derramada sobre a minha vida? Para onde foi Davi, irmãos? Para trás das malhadas. E no tempo da oportunidade ele estava preparado e pronto.
E o tempo da oportunidade não foi o trono, foi a batalha com Golias. Você entendeu isso? Você entendeu o que Deus está querendo preparar você? Deus não está querendo preparar você para o dia que está tudo muito lindo. Deus está querendo preparar o dia para o dia que não tem ninguém e você é a única voz. E Deus diz para você: está pronto, abre a tua boca porque agora o paralítico vai andar. Abre a tua boca porque agora o cego vai enxergar. Abre a tua boca porque agora esse casamento será restaurado. Abre a tua boca porque agora o milagre vai acontecer a partir da sua vida. Você entendeu isso? Deus quer fazer coisas grandiosas na sua vida. Quando eu olho para esse texto, que eu vejo Baraque, que eu vejo Sansão, eu falo: meu Deus, que loucura é essa? Porque eles não entrariam, não sei na cabeça de vocês, mas Baraque e Sansão nunca entraria nessa lista para mim. E ele diz: esses, pela fé, alcançaram. Fala para o seu irmão: eles alcançaram. Fala para ele: alcançaram. Isso quer dizer que nós precisamos ir atrás, irmãos. Você está entendendo? Nós precisamos ir atrás das nossas. Mas Davi não foi, Senhor. Pastor, foi. Davi foi. Deixa eu te dar um detalhezinho. Davi é ungido rei. Davi volta para a malhada e Davi vai levar o lanchinho. Você conhece muito bem a história. Quando ele ouve um certo filisteu, o que ele faz? Alguém disse para ele: ei Davi, você foi ungido rei, agora a solução está na sua mão. Alguém disse para ele? Não. Alguém disse para ele: Davi, você tem agora o rótulo, Davi, você é o líder, Davi, vai lá, Davi. Ei, o irmão dele mais velho já sabia quem era Davi. Ele disse: olha, está querendo aparecer? Quando Davi pergunta assim: quem é esse incircunciso que ousa desafiar o Senhor dos exércitos? Gente preparada não está preocupado com o que terá de recompensa, está preocupado em cortar a cabeça daquele que é o seu maior ofensor. Depois, o que será, irmão? Tinha lá o prêmio. Tem alguns prêmios que não valem nem muito a pena, né? Saul deu uma filha que só Jesus na causa. Era melhor que Davi nem tivesse. O prêmio daquele é um presente de grego, como diz aí, né? Você está entendendo isso? Ah, mas é a filha do rei. Cuidado, irmão. Cuidado, que às vezes você quer algumas filhas aí, algumas coisas do rei aí, que são as tralhas, que o rei está querendo mandar embora. Vai. Você entendeu? Tá, vai. Tem alguém querendo aí, pega logo. E o rei fala assim: aleluia, Jesus. Pastor, por que o senhor está dizendo tudo isso? Porque eu acredito que todos vocês têm promessas. E que vocês podem alcançar todas as promessas do Senhor na vida de vocês. Mas aguarda o tempo. Aguarda o tempo. Alcançaram as promessas e fecharam a boca dos leões. Ah, Jesus. Você pode refletir na sua vida aí agora?